E aí, pessoal, entenderam a parte 1 da aula? Aqui é a professora Luciana e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de medidas de saúde, parte 2, então, que a gente está ministrando dentro da disciplina de epidemiologia do curso de farmácia da UEG, tá bom? Então, vamos continuar. Bem, pessoal, na última aula, no último vídeo, nós falamos de morbidade. Vimos os indicadores relacionados com morbidade, que são prevalência e incidência. Hoje nós vamos falar sobre mortalidade, ok? A mortalidade, meninos, ela é registrada oficialmente na maioria dos países. E nós também, tem que ter um atestado de óbito. Esse atestado de óbito, ele contém informações sobre a idade, sexo, data de nascimento e local da residência do cidadão, ok? As doenças, né, a causa do óbito também vem no atestado de óbito ali, né, que o médico ministra. E aí, ele tem que usar um número, que é o CID. Então, o que levou à morte do indivíduo? Tem um registro, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde. E aí eu consigo classificar por que a pessoa morreu. Então, vou lá no banco de dados do SUS, do Sistema de Saúde, DataSUS, e vejo lá o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortes, ok? E vai ter, então, o CID-10 lá, os médicos usam o CID-10, e que foi a última versão, né, a última edição, tem a 10ª edição do CID, que é revisado sempre, que surgem novas doenças, então tem que revisar isso aí e ver a causa de morte. Então, a gente pode ir lá ver quantas pessoas morreram por Covid. Eu vou ver a mortalidade de Covid. Eu posso lá ver a mortalidade de H1N1. Eu posso ir lá ver a mortalidade devido a problemas no aparelho circulatório, ok? Então, a gente tem um banco de dados, DataSUS, que a gente tem essas informações facilmente. Então, quem são os indicadores de mortalidade? O que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje nós vamos ver, então, o coeficiente de mortalidade geral, o coeficiente de mortalidade proporcional, a taxa de mortalidade, que é diferente aqui, coeficiente e taxa, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade neonatal e pós-natal, coeficiente de mortalidade materna. Isso aqui são muito utilizados para a gente verificar a saúde da população. Então, a gente vai estudar cada um desses. Coeficiente de mortalidade, né? Geral. Mede o risco de morte para toda a população, independente de sexo, idade ou causa de óbito. Então, como é que a gente calcula esse coeficiente de mortalidade geral? Número de óbitos e o tamanho da população total vezes aquela constante kappa, né? Que aqui estou usando a base 1000, mas pode ser 10.000, 100.000, ok? Esse coeficiente de mortalidade geral é um indicador que é influenciado pela distribuição da faixa etária. Então, se eu tenho uma população muito envelhecida, ela pode ter altas taxas de mortalidade, em comparação com uma população que está bem distribuída. Mas, se a população é muito jovem, tem muita criança, eu posso ter uma mortalidade grande também devido a uma maior mortalidade infantil. Então, isso dificulta a comparação entre dois países, por exemplo, porque a distribuição da população por faixa etária é diferenciada. Então, o grande problema de usar essa taxa de mortalidade bruta é que não permite comparação entre duas localidades cujas populações têm distribuição etária diferente. Então, imagina o seguinte, no Brasil, nós temos 5,7 óbitos para cada 1.000 pessoas por ano. Nos Estados Unidos, 8,8 óbitos por cada 1.000 pessoas por ano. Então, morre mais gente nos Estados Unidos. Beleza, eu posso comparar isso? Falar, morre mais gente nos Estados Unidos? A gente pensar que morria mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Eu posso fazer essa comparação? Só que não. Eu não posso fazer essa comparação, porque Brasil e Estados Unidos têm uma população com faixa etária diferente. Tem mais idosos nos Estados Unidos do que o Brasil.
Então, a pirâmide da faixa etária dos Estados Unidos é diferente do Brasil, que tem uma população mais jovem. Compreenderam? Outro coeficiente que nós vamos estudar é o de mortalidade proporcional. Então, eu posso verificar quantas pessoas morreram por Covid no ano de 2020, pelo total de óbitos do período. Então, quantas pessoas morreram de Covid, e nós tivemos aí 100 mil pessoas que morreram no ano de 2020. Olha, absurdo, né? Mas imagina isso. Então vamos ao exemplo aqui, meninos. Coeficiente de mortalidade proporcional de uma cidade A em relação a doenças cardiovasculares. Então eu quero saber quantas pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2007 nessa cidade e qual a proporção disso em relação ao número de óbitos, ok? Então eu preciso do total de óbitos da cidade. 32.102 óbitos. Quantas pessoas morreram naquela cidade, Zezinho, em 2007 por doenças cardiovasculares? 9.126 óbitos. Como é que vamos calcular esse coeficiente? Vamos pegar 9.126 e dividir por 32.102. Isso vai dar um coeficiente de 0,28. Se eu multiplicar isso pela base 100, porcentagem, não é isso? Porcentagem é 100, a gente vai ter 28,4 pessoas, óbitos, por cada 100 pessoas. Ou seja, 28,4% de óbitos aconteceram na cidade por doenças cardiovasculares no ano de 2007. Então, isso é chamado coeficiente de mortalidade proporcional. Então, o coeficiente de mortalidade proporcional tem que saber o número de óbitos que aconteceram naquele ano, naquela cidade, e dividir esse número da causa que eu quero. A gente pode fazer isso pela causa da doença, mas também posso fazer por sexo, idade. Então, eu quero saber quantas crianças morreram. 0 a 4 anos, quantas crianças morreram? Eu vou pegar o total de crianças que morreram, dividir pelo número de óbitos. Quantas mulheres morreram? Eu vou pegar o número de mulheres que morreram. Então, imagina que foi 6 mil mulheres e vou dividir por 32 mil. Então, esse coeficiente de mortalidade proporcional não é só para doenças, mas é também, eu uso para calcular a porcentagem de mulheres, de crianças, de idosos e assim por diante, ok? Vamos ver aqui a mortalidade no norte, na época de 1930 a 85. O que acontecia aqui, ó, os anos? As doenças infecciosas, tá vendo? Olha, a mortalidade proporcional foi o quê? Diminuindo. Então, era 60 e foi lá para menos de 20 na região norte. Em compensação, olha o gráfico aqui, doenças cardiovasculares subindo, viu? Então, aqui a gente tem 20 casos, né? E no início, em 1930, era menos que 10. Então, as pessoas morriam mais de doenças infecto-contagiosas do que cardiovasculares. Já quando foi para a década, né? Aqui de 60, 70, 80, que começou as cidades crescerem, as pessoas foram diminuindo a morte por conta de infecções e aumentando por causas cardiovasculares. Então, essa é a região norte. Então, tem ali, menos de 20, ok? Em 1985. E aqui já subiu a de cardiovasculares. Agora vamos para o sudeste, que é mais populoso. Olha aqui, tanto que caiu doenças infecto-contagiosas, olha, menos de 10, ok? Olha, tantinho aqui, ó. 5, mais ou menos. E ali, o tanto que cresceu doenças cardiovasculares. Então, o número de óbitos por doenças cardiovasculares foi bem expressivo, né? Aumentou bem, ok? Olha o centro-oeste, é nós aqui. Então, diminuiu também o número de doenças infecto-contagiosas e aumentou também o número de doenças cardiovasculares, mas nem chega a 30%, como chega o sudeste, então.
Então, a gente consegue comparar as regiões, as causas de mortalidade e ver onde precisa melhorar. Então, a gente sabe que essa mudança do perfil de doenças, né, a gente chama de perfil de transição epidemiológica, onde devido às vacinas, devido ao aumento da longevidade, então eu tenho uma população mais idosa, tenho menos crianças, isso vai mudando a mortalidade proporcional por doenças. Isso, então, é chamado de transição epidemiológica. Então, há mudanças na mortalidade, nos padrões de causa da morbidade, de adoecimento e mortalidade, e também na fecundidade. Então, tudo isso influencia naquele coeficiente de mortalidade proporcional. A gente sabe que hoje as mulheres têm menos filhos, né? Antes as famílias tinham aí 10 filhos, hoje tem 2, 1, e que as pessoas estão vivendo mais. Então, isso fez mudar esse perfil de mortalidade em nosso país e no mundo. Então, olhando aqui esse gráfico comparativo, vamos pegar aqui as doenças infecciosas, né? Então, você vê aqui as doenças infecciosas, olha lá, coeficiente de mortalidade. 1930, 40, 50, 60, 70, foi só caindo, estabilizou aqui no Brasil. Agora vamos ver as doenças cardiovasculares, é o quadradinho, olha aqui. O que ele fez? Uma ascendência, né? Ele subiu para mais ou menos 30% das pessoas. Então, uma das principais causas de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Isso é a mudança. Vê o perfil? Transitor. Diminuiu esse, aumentou esse. É uma transição epidemiológica, chama isso. Então, durante essa transição, ocorrem mudanças lentas e de longa duração nos padrões de mortalidade e morbidade, havendo a substituição gradual de pandemias de doenças infecto-contagiosas, da deficiência nutricional pelas doenças crônico-degenerativas. Então, pacientes com problema de hipertensão, insuficiência cardíaca, problemas de diabetes, e são doenças que levam à morte, mas demora para levar à morte. Então, aumenta o número de pessoas que portam essas doenças crônico-degenerativas. E há uma mudança, então, naquelas provocadas pelo homem, como principais causas de doença e de morte. Então, o homem, ele mata, né? Mata as pessoas, acidente de carro, né? Causados pelo homem, então, não por doenças. Bem, outro coeficiente, taxa que nós temos que aprender é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade refere-se à população total. Então, vou pegar o total de óbitos do período e dividir pela população total que existe na metade do período, daquele período. Então, se é no ano de 2019, eu vou ver o número de óbitos de 2019 e a metade daquela população total que existia em 6 meses, por exemplo. Então, vem número de óbitos dividido pela população total, mais o índice K aqui, mais essa constante. A taxa de mortalidade ela pode ser também específica, por sexo, idade, causa, igual ao coeficiente de mortalidade proporcional. Então, vamos ver esse exemplo, meninos, para entender melhor essa taxa de mortalidade. Lembra da cidade A? Então, cidade A, 2007, né? Nós vimos que 9.126 pessoas morreram de doenças cardiovasculares. Mas eu quero agora calcular a taxa de mortalidade. Então, eu preciso saber o tamanho da população lá. O que é a taxa de mortalidade? É o número de óbitos pelo número de pessoas vivas naquela cidade. Então, a taxa de mortalidade vai ser 9.126 dividido por 6.046.251 pessoas. Isso vai dar uma taxa de 0,0001509. Vou expressar isso por uma população, então eu tenho que colocar aqui minha base 10. Então, imagina se eu quiser falar numa população que tem muita gente, né? Tem milhões de habitantes, eu vou expressar isso aqui com 100 mil habitantes. Então, isso são 5 zeros, minha vírgula vai andar 5 zeros. 5 casos, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser aqui depois do zero aqui. Então, vai ficar 150,93. Ou seja, qual que é a taxa de mortalidade?
150 pessoas morrem por doenças cardiovasculares em 100 mil habitantes. Então, em média, né, existe em cada 100 mil habitantes, 150 podem morrer de doenças cardiovasculares. Mas imagina que minha cidade é pequena. Eu vou diminuir, então, não vou trabalhar com 100 mil, vou trabalhar com 10 mil. Minha cidadezinha lá tem 20 mil pessoas, 30 mil. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 mil. Eu vou ter 15 óbitos para cada 10 mil habitantes. Então, é a mesma coisa, ok? Só que tem que ver o que está escrito aqui no final. Em 100 mil habitantes, em 10 mil habitantes. Beleza? Bem, pessoal, outro coeficiente que nós temos que saber é o coeficiente de mortalidade infantil, que é muito importante porque ele indica a qualidade de vida e desenvolvimento de uma região. É lógico, se morrem mais crianças, piora a condição de vida ali. Muitas vezes relacionado com as condições socioeconômicas, como a falta de nutrientes, por exemplo, de alimento, ok? Como se calcula isso, Luciana? Para fazer esse cálculo, a gente precisa saber o número de crianças que morreram com menos de 1 ano de vida. Então, a mortalidade infantil refere-se a crianças com menos de 1 ano, dividido pelo número de nascidos vivos, né, que nasceram ali. Por que fala nascido vivo? Porque existe os natimortos, criança que nasce morta, ok? Então, tem que ser nascidos vivos, né? Então, eu pego o número de óbitos, divido por isso e multiplico pela constante K, que nós já vimos. Então, vamos supor um exemplo. Uma cidade A, de novo, 2010, teve esse tanto de menino nascendo, 81.903. Desse 81.903, morreram 1.046 crianças com menos de 1 ano de vida. Zezinho, como é que eu vou calcular então? Pegar 1.046 e dividir por 81.903. Isso vai dar 0,12. Que eu vou multiplicar pela base de 1.000 nascidos vivos. 1.000 nascidos. Então, a gente vai ter um coeficiente de mortalidade infantil 12,77. Eu posso arredondar para 12,8 ou para 13 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Ciana, isso é muito? Isso é pouco? Como é que funciona isso? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, e segundo a ONU, é considerado um nível elevado de mortalidade infantil quando a taxa é maior que 50 óbitos por 1.000 nascidos vivos, ok? Então, está tolerável isso aqui. Então, quanto menor esse CMI, mais qualidade de vida existe naquela região, ok? Maior sobrevivência. Dentro dessa mortalidade infantil, nós podemos ainda calcular a mortalidade neonatal e pós-natal. Neonatal é aquela criança que vem de 0 a 27 dias, né? Nasceu e 27 dias. Pós-natal, aqueles que morreram entre 28 dias e 1 ano. Então, divide aquela infantil. Essa mortalidade de 0 a 27 dias está relacionada com as causas de gestação, problemas de parto, normalmente. Já a criança com mais de 28 dias, as causas estão relacionadas mais com questões socioeconômicas, ambientais, como, por exemplo, infecções, desnutrição, ok? Problema socioeconômico, pobreza mesmo. Bem, então, dentro da mortalidade infantil, a gente pode retirar os valores de neonatal e pós-natal. Então, para calcular isso, então, a gente precisa saber a mortalidade disso aqui e dividir isso pelo número de nascidos vivos em todas as duas condições, ok? E um outro índice que interessa muito para nós é o coeficiente de mortalidade materna, ou seja, as mães gestantes estão morrendo. Então, no numerador, a gente vai ter o número de ovos ligados à gravidez, parto e puerpério, né? Naquele período, pós-parto ali, de início. E no denominador, o número de nascidos vivos, novamente, naquele período. Então, na cidade A, imagina que teve 50 ovos de gestante em 2019 e teve 2.000 recém-nascidos. Então, é 50 dividido por 2.000 e que teve um coeficiente de 0,025. Aí eu posso multiplicar pela base que eu quero. Então, imagina aqui que eu quero para 1.000 nascidos vivos. Né? Então, multiplico por 1.000. Então, vai ter 25 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos.
Então, para cada 1.000 crianças que nascem, 25 mulheres morrem. Bem, então nós vimos vários coeficientes, mortalidade infantil, mortalidade materna, que tem um impacto no índice de desenvolvimento daquele local. As mulheres gestantes morrem com problemas ligados ao parto. Claro que pode ser alguma doença, uma mulher hipertensa, né, que pode desenvolver a síndrome de HELP, né, e vir a óbito, mas infecções, mas existe muito fator socioeconômico, onde a mulher não tem acesso à unidade de saúde e não tem acompanhamento do parto, por exemplo, não toma as vacinas que precisa tomar, e aí pode ter as complicações. Bem, além desses coeficientes de mortalidade, existe o coeficiente de letalidade. Também letal é morte, não é isso? Qual que será a diferença de coeficiente de mortalidade e letalidade? O coeficiente de letalidade refere-se à proporção de mortes dentre aqueles doentes e não de uma população. Antes, o coeficiente de mortalidade é em cima da população de nascidos vivos, ok? De óbitos. Agora não, aqui entre aqueles que estão doentes por causa específica em um determinado período de tempo. Então, imagina que o número de óbitos por determinada doença e o número de casos de doença no período. Então, o ebola, por exemplo, é 90%. Significa que cada 100 pessoas que pegam o vírus, que adoecem, 90 morrem. Alto índice de letalidade. O vírus da raiva, aproximadamente 100%. Então, de 100 pessoas que estão contaminadas com o vírus da raiva, infectadas, morrem. Alto índice de letalidade. Tudo bem? Vejamos esse exemplo aqui, meninos. Duas cidades, cidade A e cidade B. A cidade A, 150 pessoas adoeceram de tuberculose, tiveram tuberculose, sendo que morreram desses 150, 5 pessoas. Já a cidade B teve muito caso de sarampo, 500 pessoas adoeceram com sarampo. E teve 30 óbitos relacionados ao sarampo, as complicações do sarampo. Qual das duas doenças nessa cidade tem o maior coeficiente de letalidade? Vamos calcular, então, o número de óbitos pelo número de doentes. Então, aqui, 5 óbitos de tuberculose, 150 casos. Na cidade A, então, esse coeficiente foi 0,033. Eu quero multiplicar pela base 1.000. Então, 1.000 habitantes. Então, o coeficiente de letalidade virou, dando 3 casos, né? 33, né? Pessoas em 1.000 habitantes. Então, 36 morrem de tuberculose a cada 1.000 habitantes na cidade A. Já na cidade B, o problema do sarampo, então, é 30 óbitos dividido por 500. Então, a gente vai ter um coeficiente 0,06. E aí, vou multiplicar por 1.000. Eu vou ter, então, 60 pessoas com sarampo a cada 1.000 habitantes. Então, o sarampo está matando mais do que a tuberculose, ok? Aqui uma tabela mostrando o Covid, né? Isso foi em abril para ver a taxa de letalidade disso aqui. Então, aqui tem o Brasil, que tinha uma taxa de 6,4. E aqui Goiás, olha Goiás aqui, ó, 4,6. Então, a taxa de letalidade era 4,6 óbitos por Covid a cada 100.000 pessoas aqui em Goiás. O Brasil, a média é de 6,4, então a gente estava abaixo da média. Minas Gerais também, Bahia, Minas também estava abaixo da média nacional. Quem estava maior? Piauí, São Paulo, 7,1, Rio de Janeiro, Pernambuco, teve muitos casos, Amazonas teve muito óbito. Então, isso mostra que aqui, devido ao maior número de pessoas, né, população maior número de pessoas morreram aqui também, devido à facilidade de propagar, né, porque em aglomerados é mais fácil propagar o Covid, ok? Olha a Paraíba aqui, 12,3. Então, você vê esse perfil. Então, o coeficiente de letalidade do vírus pode variar de região para região, de país para um país. Isso vai relacionar com as condições socioeconômicas, com as condições de prevenção, de tratamento, de suporte médico, ok?
Bem, pessoal, nós vimos então sobre os coeficientes de mortalidade, letalidade, né? E se tiver alguma pergunta, vocês anotem aí para a hora do nosso encontro, ok? Espero que entendam que isso é importante para a gente interpretar os dados, né, de estudos epidemiológicos, tá bom? Obrigada. E aí está a nossa referência, que é o livro que eu compartilhei com vocês, tá bom? Até breve, então. Até a próxima videoaula. Abraços.